Oi, gente, agora vamos continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Eu parei nessa parte onde eles estão falando que o Medeiro Vaz, né, tava procurando alguém para capitanear para ele, para dar o lugar para quem vai ficar no lugar dele, já que ele tá muito mal e morrendo, né? Então é isso que tava falando, a morte pôde mais, rolou os olhos, ou seja, o Medeiro Vaz morreu, que era o capitão ali dos jagunços. Então vamos continuar a leitura. Era seu dia de alta tarefa. Quando estiou a chuva, procuramos o que acender. Só se trouxe uma vela de carnaúba, o toco e um brandão de tocha. Eu tinha passado por um susto. Agora, a meio a vertigem me dava, desnorteado na vontade de falar aqueles versos, como quem cantasse um coreto. Meu boi preto, mocangueiro, árvore para te apresilhar, palmeira que não debruça, buriti, sem entortar. Deviam de tocar os sinos de todas as igrejas. Cobrimos o corpo com palmas de buriti novo, cortadas molhadas. Fizemos quarto, todos, até ao quebrar da barra. Os sapos gritavam latejado. O sapo-cachorro arranhou seu rouco. Alguma anta assoviava. Assovio mais fino que o relincho-rincho de um poldrinho. De Aurora cavacamos uma funda cova. A terra dos Gerais é boa. Tomou-se café e Diadorim me disse, firme, Riobaldo, tu comanda. Medeiro Vaz te sinalou com as derradeiras ordens. Todos estavam lá, os brabos, miolhantes. Tantas meninas dos olhos escuras repulavam, as duras, grão e grão. Era como levando eu de milhares uma carga de chumbo grosso ou chuvas de pedra. Aprovavam, me queriam governando. Assim estremeci por interno. Me gelei de não poder palavra. Eu não queria. Aquilo revi muito por cima de minhas capacidades. A desgraça de João Goanhá não ter vindo. Rentemente que eu não desejava arreglórias, mão de mando, engoli cuspes. Avante por fim, como que respondi às gagas, isto disse, não posso, não sirvo. Mano velho, Riobaldo, tu pode. Tive testa, pensei em nome feio, o que achassem, mas ninguém ia manusear meu ser para brincadeiras. Mano velho, Riobaldo, tu crê que não merece, mas nós sabemos a tua valia. Diadorim retornou. Assim estava, mão erguida, onde é que os outros roda a roda denotavam assentimento. Tatarana. Uns pronunciaram, sendo Tatarana um apelido meu, que eu tinha. Temi, terçava o grave, assim Diadorim dispunha do direito de fazer aquilo comigo. Eu, que sou eu, bati o pé. Não posso, não quero, digo definitivo. Sou de ser e executar, não me ajusto de produzir ordens. Tudo parava, por átimo, todos esperando com suspensão. Senhor conheceu por de dentro um bando em pé de jagunços. Quando um perigo poja, sabe-os quantos lobos, mas não, o pior é que acalma uma sisudez das escuras, não que matem uns aos outros, ver, mas a pique de coisinha o senhor pode entornar seu respeito, sobrar desmoralizado para sempre, neste vale de lágrimas. Tudo rosna, entremeio, Diadorim se mais fez, avançando o passo. Deixou de me medir, vigiou o ar de todos. Aí ele era mestre nisso, de astuto se certificar só com um rabeio ligeiro de mirada. Tinha gateza para contador de gado, e muito disse. Ah, pois, então, eu tomo a chefia. O melhor não sou, oxente, mas porfio no que quero e prezo, conforme vocês todos também. A regra de Medeiro Vaz tem de prosseguir com tensão. Mas se algum achar que não acha o justo, a gente isto decide a ponta d'armas. E Mandacaru, oi, Diadorim belo feroz.
Ah, ele conhecia os caminhares. Em jagunço com jagunço, o poder seco da pessoa equivale. Muitos ali haviam de querer morrer por ser chefes, mas não tinham conseguido nem tempo de se firmar quente nas ideias. E os outros estimaram e louvaram. Reinaldo. O Reinaldo foi o aprovo deles. Ah, nisto, nesse repente, desinterno de mim, um nego forte se saltou. Não, de Adorim não, nunca que eu podia consentir. Nange pelo tanto que eu dele era louco amigo e concebia por ele a vexável afeição que me estragava, feito um mau amor oculto. Por mesmo isso, nimpis nada, era que eu não podia aceitar aquela transformação. Negócio de para sempre receber mando dele, doendo de Diadorim ser meu chefe. Nulo que eu ia estuchar. Não, clamei, que como um sino desbadala. Discordo. Todos me olhassem? Não vi, não tremi. Visivo só vi Diadorim, resumo do aspecto e esboço dele para movimentos, as mãos e os olhos de reguada. Como em relance corri cálculo de quantos tiros eu tinha para a queima bucha dar, e uma balazinha primeira botada na agulha da automática. Ah, eu estava com milho no surrão. De devagar os companheiros, os outros não me buliram, tanto esperavam. De certo que saudavam a antipatia de mim. Repugnados por eu estar seguidamente atrapalhando as decisões, achassem que eu agora não tinha mais direito de parecer, pois a chefia própria eu enjeitara. Quem sabe, será se praziam no poder ver nós dois de Adorim comigo, que antes, como irmãos, até ali a gente se estraçalhar nas facas? Torci vontade de matar alguém, para pacificar minha aflição. Algum, de Adorim não, digo. De certo, isso em mim eles perceberam, os calados. Só o Sesfredo inesperado assim disse um também. Discordo, por me estimar, ele me secundava. E o Alaripe séria pessoa, tem de que. Deixo o Riobaldo razoar. Endireitei os chifres, chapei. Vejo, Marcelino Pampa é quem tem de comandar, mediante que é o mais velho e de mais velho valente e consabido de ajuizado. Cara de Marcelino Pampa ficou enorme. Do que constei dos outros concordantes, estabeleci que eu tinha acertado Solerte, dei na barra. Mas de Adorim, os olhos agarrados, nós dois. Asneira, eu naquela hora supria suscitar alto meu maior bem-querer por Diadorim. Assim mesmo, eu arcava um cru com um desafio, desde que ele brabasse, desde que ele puxasse. Tempo instante que empurrou morros para passar. Afinal aí, Diadorim abaixou as vistas. Pude mais do que ele. Se riu depois de mim. Sempre sendo que falou firme, com gosto, melhor do que Marcelino Pampa não tem nenhum. Não ambicionei poderes. Falou como corajoso e, dito que é a vez de se estar contornados, unidos sem porfiar, o Alaripe inteirou. Amém, todos, voz a voz aprovavam. Marcelino Pampa então principiou, falou assim: aceito por precisão nossa o que obrigação minha é, até enquanto não vem algum dos certos de realce maior. João Goanhá, Alípio Mota, Titão Passos. A tanto careço do bom conselho de todos que tiveram. Segura fiança. Assentes que vamos. Sobre mais disse sem importância, sem noção, pois Marcelino Pampa possuía talentos minguados. Somente pensei que ele estava pondo um peso no lombo por sacrifício, ao que, em melhores tempos, aprazia bem capitanear, mas agora, aquela ocasião, a gente por baixos e essas misérias, qualquer um não havia de desgostar de responsabilidade? Aí observei como Marcelino Pampa desde um instante expunha outro ar de ser, a sisuda extravagância, soberbo, satisfeito. Ser chefe por fora um pouquinho amarga, mas por dentro é rosinhas flores. Meu era um alívio, mesmo não duvidei de meu menos valer.
Alguém lá tem a feição do rosto igualzinha à minha? De primeiro meu coração sabia bater copiando tudo. Hoje eu desconheço o arruído rumor das pancadas dele. Diadorim veio para perto de mim. Falou coisas de admiração, muito de afeto leal. Ouvi aquilo, copos afora, mel de melhor. Eu precisava. Tem horas em que penso que a gente carecia de repente de acordar de alguma espécie de encanto. As pessoas e as coisas não são de verdade. E de que é que, a miúde, a gente adverte em certas saudades? Será que nós todos, as nossas almas, já vendemos? Bobeia minha! E como é que havia de ser possível, hein? Olhe, conto ao senhor, se diz que no bando de Antônio Dó tinha um grande jagunço, bem remediado de posses. Davidão era o nome dele. Vai um dia coisas dessas que às vezes acontecem. Esse Davidão pegou a ter medo de morrer. Safado, pensou, propôs este trato a um outro, pobre dos mais pobres, chamado Faustino. O Davidão dava a ele 10 contos de réis, mas, em lei de Carboge, invisível no sobrenatural, chegasse primeiro o destino do Davidão morrer em combate. Então era o Faustino quem morria em vez dele. E o Faustino aceitou, recebeu, fechou. Parece que, com efeito, no poder de feitiço do contrato, ele muito não acreditava. Então, pelo seguinte, deram um grande fogo contra os soldados do Major Alcides do Amaral, sitiado forte em São Francisco. Combate, quando findou, todos os dois estavam vivos, o Davidão e o Faustino. Há de ver, para nenhum deles não tinha chegado a hora e dia. E assim foram, durante os meses escapos, alteração nenhuma não havendo, nem feridos eles não saíam. Que tal? O que o senhor acha? Pois, mire e veja, isto mesmo narrei a um rapaz de cidade grande, muito inteligente, vindo com outros num caminhão, para pescarem no rio. Sabe o que o moço me disse? Que era assunto de valor, para se compor uma história em livro, mas que precisava de um final sustante, caprichado. O final que ele daí imaginou foi que um dia o Faustino pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste, devolvia o dinheiro, mas o Davidão não aceitava, não queria, por forma nenhuma. Do discutir ferveram nisso, ferravam numa luta corporal. Afino, o Faustino se provia na faca, investia, os dois rolavam no chão embolados, mas no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração do Faustino, que falecia. Apreciei demais essa continuação inventada. A quanta coisa limpa verdadeira uma pessoa de alta instrução não concebe. Aí podem encher este mundo de outros movimentos, sem os erros e volteios da vida em sua lerdeza de sarrafaçar. A vida disfarça? Por exemplo, disse isso ao rapaz pescador a quem sincero louvei, e ele me indagou qual tinha sido o fim, na verdade de realidade de Davidão e Faustino. O fim? Quem sei. Soube somente só que o Davidão resolveu deixar a jagunçagem, deu baixa do bando e, com certas promessas de ceder uns alqueires de terra e outras vantagens de mais pagar, conseguiu do Faustino dar baixa também, e viesse morar perto dele, sempre. Mas deles ignoro. No real da vida, as coisas acabam com menos formato, nem acabam. Melhor assim. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Pelejar por exato dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso. Aqui o que logo vi, que Marcelino Pampa, por bem de seu dispor, não dava altura. Atento de se acertar nos primeiros rumos de se mexer, ele me chamou, mais João com Clis. Os Judas estão aqui mesmo, de nós há 15 léguas, e sabem da gente. Deveras atacar não atacam, com este tempo de todas as chuvas e ribeirões cheios. Mas vão fechando o modo de rodear a gente, de menos longe,
porque a quantidade deles é a farta. Recuso o que eu acho é 2, ou se fugir para o chapadão em quanto tempo, mas é perder toda a esperança e diminuir da vergonha. Ou então forçar tudo e experimentar um caminho por entremeio deles. Se vai para a outra banda do rio, caçar João Goanhá e os outros companheiros. Mas ainda não sei, quero toda razoável opinião. Assim ele, Marcelino Pampa, disse: mas, se souberem a notícia que Medeiro Vaz morreu, hoje mesmo é capaz que sejam de virem riba de nós. Foi o que João Conclis achou, e estava muito certo. Eu não atinava com o que dizer, as confusões dessas horas me encostavam. O que era na situação que Medeiro Vaz havia de fazer? E Joca Ramiro? E Socandelário? Ao esmo esses pensamentos em mim. Ai foi que reconheci como súcia de homens carece de uma completa cabeça. Comandante é preciso para aliviar os aflitos, para salvar a ideia da gente de perturbações desconformes. Não sabia, hoje será que sei, a regra de nenhum meio termo. Sem ação, eu podia gastar ali minha vida inteira, debulhando. Também, logo depois de muitos silêncios e poucas palavras, Marcelino Pampa resolveu que de tarde nossa conversa ia ter repetição. Atontados, 3. Dali fui para perto de Diadorim. Riobaldo, ele mal disse, você está vendo que não temos remédio. Aí esbarrou, pensou em tempo com uma mão por cima da outra. E vocês, que foi que determinaram de se fazer? Me perguntou. Respondi, hoje de tarde é que se toma decisão, Diadorim. Você está mal satisfeito? Ele endireitou o corpo. Foi, falou. Sei o meu. Cá por mim, isso tudo pouco adianta. Quem te quero pode chegar junto de um dos Judas para terminar. Eu sabia que ele falava coisas de pelejar por cumprir. Eu tinha mais cansaço, mais tristeza. Quem sabe se, para ter jeito de chegar perto deles, até se não era melhor. Assim ele desabafou, em trago, e recolhido num estado de segredo. Por seus grandes olhos, onde aquilo redondeou, criei que armasse agarrar o comando, por meio de acender o bando todo em revolta. Qualquer loucura semelhante era a dele, mas não, mais disse, foi você mesmo, Riobaldo, quem governou tudo. Hoje, você escolheu Marcelino Pampa, você decidiu e fez. Gostei em cheio de escutar isso, soprante. Ah, porém, estaquei na ponta de um pensamento e agudo temi. Cada hora de cada dia a gente aprende uma qualidade nova de medo. Mas, depois de janta, quando estávamos outra vez reunidos, Marcelino Pampa, eu e João Conclis, não se teve nem o tempo de principiar. Pelo que ouvimos, um galope, o chegar, o riscar, o desapeio, o chachacho de alpercatas. Sendo assim, o Feliciano e o Kips, que traziam um vaqueirinho escoltado, que vieram quase correndo. O vaqueirinho não devia de ter mais de uns 15 anos e as feições dele mudavam, de mestre pavor. Arte que este tal passou às fugas, meio arupa. Pegamos, aí ele tem grande coisa para contar. E empurraram um pouco o vaqueirinho. De medo, a gente olhava para ele, e de nossos olhos ele se desencostava. Por fim, bebeu gole de ar e soluceou. É um homem, só sei, é um homem. Te acerta, mocinho. Aqui você está livre e salvo. Aonde é que está indo? Marcelino Pampa regrou. É briga enorme, é um homem. Vou indo para longe, para a casa de meu pai. Ah, é um homem. Ele desceu o rio Paracatu, numa balsa de Buriti. Que foi mais que o homem fez? Então João Conclis perguntou. Deu fogo. O homem, com mais 5 homens, avançaram do mato, deram fogo contra os outros. Os outros eram um montão, mais de uns 30, mas fugiram. Largaram 3 mortos, uns feridos, escaramuçados. Ei, e estavam a cavalo. O homem e os 5 dele estão a pé. Homem terrível, falou que vai reformar isto tudo. Vieram pedir sal e farinha no rancho. Emprestei. Tinham matado um veadinho campeiro, me deram naca de carne. Qual é que é o nome dele? Fala, como é que os outros dizem? Aí e que jeito, que semelhança de figura é que ele tem? Ele, o jeito que é o dele, que ele tem,
É mais baixo do que alto, não é velho, não é moço, homem branco, veio de Goiás. O que os outros falam e tratam. Deputado, desceu o rio Paracatu numa balsa de Buriti. Estávamos em jejum de briga. Ele mesmo disse, ele e seus 5 deram fogo feito feras, gritavam de onça e de uivado. Disse, vai remexer o mundo. Desceu o rio Paracatu numa balsa de Buriti. Desceram. Nem cavalo eles não têm. É ele, mas é ele, só pode ser. Aí alguém lembrou. E é. E então está do nosso lado. Outro completou. Temos de mandar por ele. Foi a palavra de Marcelino Pampa. Onde é que estará? Na Pavoan? Alguém tem de ir lá. É ele, é ver a vida, quem pensava? E é homem danado, zuretado. Está a favor da gente e ele sabe guerrear. E era. Repegava a chuva trozante, mas mesmo assim o Quipes e Cavalcante montaram e saíram por ele, da Pavoan no rumo. De certo não acharam fácil, pois até a hora de escurecer não tinham aparecido. Mas aquele homem, para que o senhor saiba, aquele homem era Zé Bebelo, e na noite ninguém não dormiu direito em nosso acampo. De manhã, com uma braça de sol, ele chegou. Dia da abelha branca. Então eu vou parar nessa página 88, e a gente continua na próxima leitura, no próximo vídeo.